Existe um tipo de cansaço que nenhum descanso resolve. É o cansaço de quem vive correndo sem direção, de quem conquista, acumula responsabilidades e ainda assim carrega um vazio difícil de explicar. A verdade é que muitos não estão vivendo, apenas lidando com excessos. Excesso de comparação, de consumo, de expectativas que nem nasceram dentro de si. E o mais perigoso é que isso parece normal, porque o mundo valoriza quem está sempre ocupado, admira quem parece importante, requisitado, acelerado. Mas Henry David Thoreau, um dos grandes pensadores da simplicidade, percebeu algo assustadoramente atual. Ele afirmou que a maioria das pessoas vive uma vida de silencioso desespero. Neste vídeo, você vai entender por que o excesso está adoecendo tanta gente por dentro e como começar a resgatar sua alma de uma vida superficial, apressada e fragmentada. Quando Thoreau foi para Walden, ele não estava apenas se afastando da sociedade, mas tentando responder a uma pergunta profunda. O que acontece quando a vida deixa de ser uma corrida para impressionar os outros e volta a ser algo essencial? Temos mais conforto, mais acesso, mais estímulos, mais possibilidades, e ainda assim existe uma fome silenciosa dentro de nós. Uma fome que não é de consumo, mas de sentido. Não é de novidade, mas de profundidade. Não é de acumular, mas de reencontrar o centro. Simplificar a vida não significa abandonar tudo ou romantizar a escassez. Também não é transformar a vida em um conjunto de regras minimalistas. A verdadeira simplicidade exige discernimento, coragem e a capacidade de olhar para si mesmo com honestidade. O que é essencial e o que é apenas peso? O que nutre e o que esvazia? Thoreau escreveu que a vida é desperdiçada em detalhes, e poucas frases descrevem tão bem o homem moderno. Um compromisso a mais, um objeto a mais, uma obrigação a mais parecem inofensivos, mas a alma não se perde de uma vez. Ela vai sendo sufocada aos poucos. O que nos adoece muitas vezes não é o caos evidente, mas a saturação silenciosa. Existe uma ilusão poderosa no excesso. A ideia de que mais significa viver mais. Mais experiências, mais produtividade, mais controle. Mas nem todo acúmulo é riqueza. Muitas vezes, o excesso é apenas uma forma sofisticada de vazio interior. Porque quando tudo ocupa espaço, nada se aprofunda. Quando tudo exige atenção, nada recebe presença real. E quando a vida vira uma superfície agitada, a interioridade começa a sufocar. A alma precisa de espaço. Assim como uma floresta não cresce sob concreto, a vida interior não floresce sob estímulos constantes. O silêncio não é ausência de som, é condição de escuta. A pausa não é preguiça, é condição de percepção. A solitude não é falha social, é onde o ser humano se reencontra. Simplificar a vida é devolver à alma o espaço que o excesso roubou. Mas isso assusta, porque muitas vezes complicar a vida é uma forma de fugir de si mesmo. Quando o ruído desaparece, perguntas surgem. O que sinto quando não estou distraído? O que resta quando ninguém está olhando? Por isso a simplicidade não é leve no começo. Ela confronta, revela o que estava escondido sob a correria, tristeza, medo, solidão, desejos reprimidos, uma vida que já não faz sentido. Nesse ponto, simplificar deixa de ser estética e se torna um mergulho interior. Jung diria que, quando reduzimos certas distrações, a sombra começa a se manifestar. Tudo aquilo que evitamos encarar encontra espaço para surgir. E isso explica por que tantas pessoas preferem permanecer sobrecarregadas. O excesso, embora esgote, também distrai. Ele impede que escutemos a voz incômoda da alma. A simplicidade, por outro lado, devolve esse contato. E nem sempre gostamos do que ouvimos. Talvez essa voz revele que estamos vivendo para atender expectativas, não para realmente existir. Que criamos uma rotina eficiente, mas sem profundidade.
que nossos dias estão cheios de movimento e vazios de sentido, que acumulamos relações, mas carecemos de conexão verdadeira, que falamos muito e compreendemos pouco, desejando coisas que nem seriam nossas sem a influência constante da comparação. Thoreau enxergava com clareza essa prisão invisível. Para ele, o problema não era apenas material, mas existencial. O homem não possuía suas coisas. Muitas vezes era dominado por elas. Em vez de ampliar sua liberdade, sacrificava sua vida para sustentar estruturas que já não serviam à sua essência. Quantas pessoas organizam toda a vida em torno de contas, expectativas e aparências que, no fundo, as afastam de si mesmas? O mais perigoso é que esse distanciamento nem sempre dói de forma intensa. Ele aparece como um entorpecimento. Você continua funcionando, mas já não sente a mesma vitalidade. Cercado de estímulos, mas sem profundidade, a alma começa a se retrair. E esse afastamento interno é perigoso justamente porque passa despercebido por muito tempo. É nesse ponto que simplificar a vida se torna essencial, não como algo superficial, mas como uma forma de preservar o que ainda é verdadeiro dentro de você. Simplificar é remover o excesso que bloqueia o contato com o real. É reduzir o ruído para voltar a ouvir a própria voz. É deixar de tratar como essencial aquilo que apenas ocupou espaço por hábito, medo ou dependência. Existe uma diferença enorme entre uma vida cheia e uma vida profunda. A vida cheia está repleta de tarefas. A vida profunda está cheia de significado. Na primeira, o tempo escapa. Na segunda, ele se assenta. Uma conversa ganha valor. Um silêncio ganha sentido. Um momento simples deixa de ser apenas passagem e se torna experiência real. A simplicidade devolve profundidade à existência. Por isso, ela tem algo de revolucionário. Em um mundo distraído, inquieto e insatisfeito, tornar-se simples é um ato de resistência. Não uma resistência barulhenta, mas silenciosa. Recusar o excesso é recusar uma forma de servidão. É decidir que sua atenção não será dividida infinitamente, que seu valor não será medido por velocidade, aparência ou acúmulo, que sua alma merece um ritmo mais humano. Mas simplificar exige perdas, e esse é um ponto difícil de aceitar. Toda verdadeira simplificação envolve algum tipo de luto. Você perde versões antigas de si mesmo, perde ilusões de status, perde distrações que funcionavam como anestesia, perde vínculos mantidos mais por conveniência do que por verdade. Perde até a identidade de alguém sempre disponível, sempre ocupado, sempre produtivo. E isso dói, porque o ego costuma confundir excesso com importância. Quanto mais ocupado, mais necessário. Quanto mais requisitado, mais valioso. Quanto mais sobrecarregado, mais relevante. A simplicidade desmonta essa ilusão e mostra que uma vida não precisa ser inflada para ter significado. O que realmente importa nem sempre faz barulho. Muitas vezes, o essencial é discreto, mas verdadeiro. Tempo para pensar sem interrupções. Um ambiente mais leve, relações mais profundas, dias com menos estímulos, um trabalho que não consome completamente o espírito, noites livres do excesso de telas, a coragem de dizer não ao que desgasta. Existe também um aspecto moral na simplicidade que Thoreau compreendia bem. Uma vida mais simples não transforma apenas quem a vive, mas também a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo. Quanto mais sobrecarregado você está, mais reativo se torna, mais impaciente e superficial. O excesso rouba sensibilidade, rouba a contemplação e enfraquece a profundidade das relações. Quem vive sem espaço interior tende a tratar os outros da mesma forma, com pressa, de forma mecânica e fragmentada. Simplificar a vida é recuperar a capacidade de estar presente de verdade. E talvez esse seja um dos maiores problemas atuais. Não apenas pessoas cansadas, mas mentes dispersas,
incapazes de sentir com profundidade, de sustentar o silêncio ou de oferecer atenção genuína. A simplicidade, nesse sentido, não é isolamento, mas preparação para um encontro mais verdadeiro com a vida. Porque só quem desacelera consegue enxergar, só quem cria espaço consegue ouvir, e só quem abandona certas urgências consegue reconhecer o que realmente importa. Thoreau foi para a beira do lago, em parte para reaprender a observar. E talvez nós também precisemos, cada um à sua maneira, encontrar o nosso próprio Walden interior. Não necessariamente um lugar físico, mas um espaço interno onde possamos retornar ao essencial, onde a vida deixe de ser apenas gerenciada e volte a ser sentida. Na prática, isso pode ser mais simples do que parece. Começa quando você percebe que está vivendo no automático, reagindo o tempo todo a mensagens, notícias, demandas e expectativas, e decide interromper esse ciclo, mesmo que por alguns instantes. Pode surgir quando você olha para sua rotina e percebe que ela mantém tudo funcionando, mas não traz vida. Há cansaços que não se resolvem com descanso, mas com renúncia. Não como perda, mas como escolha. Não como limitação, mas como clareza. Viver bem passa menos por adicionar e mais por selecionar, menos por expandir e mais por refinar, menos por correr atrás de tudo e mais por preservar o que realmente importa. E o que importa nem sempre é grandioso. Às vezes é sua paz mental, sua atenção, sua integridade, sua capacidade de sentir. Simplificar a vida é recusar trocas que parecem vantajosas, mas custam sua essência. Isso se torna ainda mais evidente nas relações. Existem vínculos que desgastam não pela intensidade, mas pela exigência constante. Relações em que você precisa se explicar demais, se adaptar o tempo todo, caber em expectativas que não são suas. Podem não parecer tóxicas, mas são exaustivas porque afastam você de si mesmo. Simplificar também é valorizar relações onde você pode ser quem é, sem esforço excessivo, onde não é preciso se fragmentar para ser aceito. O mesmo vale para hábitos, consumo e até para os pensamentos. Porque sim, até a forma como você pensa pode tornar sua vida mais pesada do que precisa ser. A mente cria labirintos, multiplica cenários, ensaia conversas, revive culpas, antecipa problemas e, aos poucos, passamos a viver em uma realidade interna muito mais turbulenta do que o mundo real. Simplificar, nesse caso, é voltar ao que está diante de nós, ao momento presente, ao corpo, ao que é concreto, e não às projeções que nos afastam da realidade. Existe uma serenidade profunda em retornar ao imediato, sentir o ar, caminhar por alguns minutos sem distrações, comer com atenção, ler sem interrupções, escutar alguém sem pensar na resposta enquanto ela fala, fazer uma coisa de cada vez com presença. Pode parecer simples, mas não é. É uma reeducação interna, porque a alma não se alimenta de pressa, mas de significado. E significado exige presença, constância e profundidade. Um jardim não floresce com aceleração. Uma amizade não se fortalece com pressa. Uma consciência não desperta com excesso de estímulo. Há coisas que só se revelam em um ritmo mais lento. A verdade interior é uma delas. Talvez por isso, quando alguém simplifica a vida, sinta primeiro um desconforto e depois um alívio difícil de explicar. Como se algo mais profundo reconhecesse o caminho de volta. Existe em nós uma percepção silenciosa de quando estamos distantes do essencial. Quando a vida vira excesso, essa percepção não grita, ela sussurra. E só pode ser ouvida quando o ruído diminui. No fundo, simplificar a vida é um ato de respeito consigo mesmo. É entender que viver no excesso tem um custo invisível, pago com presença, clareza e profundidade. Talvez salvar a alma não seja um grande evento, mas uma sequência de pequenas recusas. Recusar o que não acrescenta, não preencher todo o vazio, não transformar todo o silêncio em distração, não chamar de progresso aquilo que apenas aumenta a agitação.
não abrir mão do que é mais íntimo. Thoreau nos lembra que riqueza verdadeira é conseguir viver com pouco sem perder a essência. E isso vai na direção oposta do que o mundo ensina, que é buscar cada vez mais enquanto aceita um vazio interno crescente. Mas o ser humano não nasceu apenas para funcionar, foi feito para perceber, contemplar, criar sentido e viver com consciência. E nenhuma estrutura externa pode entregar isso por você. Talvez seja suficiente começar a remover com honestidade aquilo que está sufocando o que existe de mais vivo em você. Um hábito que desgasta, um excesso que dispersa, uma exigência que corrói, uma pressa sem sentido, uma lealdade antiga a uma vida que já não representa quem você é. Porque há momentos em que simplificar não é perder, é impedir que a vida continue sendo desperdiçada. Existe uma dignidade profunda em quem escolhe viver com menos excesso e mais verdade. Alguém que troca ruído por escuta, acúmulo por clareza e entende que a alma não pede luxo, pede espaço. Uma vida inflada pode impressionar por fora, mas por dentro cobra um preço alto, quase sempre pago com aquilo que não deveria ser negociado: sua paz, sua verdade, sua essência. Talvez simplificar seja um retorno ao que realmente sustenta, ao que permanece quando todo o resto perde o brilho. E em um mundo onde muitos estão cercados de tudo e distantes de si, voltar ao essencial pode ser o gesto mais raro e necessário. Se essa reflexão fez sentido para você, escreve aqui nos comentários o que hoje é excesso na sua vida e o que no fundo você sabe que precisa preservar. Se inscreve no canal para continuar evoluindo, deixa o like se esse conteúdo te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo.